Então, boa tarde. Cabe-me a mim apresentar o trabalho do LIF relativamente à conservação. Vou apresentar principalmente quatro linhas de trabalho. Uma referente ao Limónio multiflorum, outra à Vicia faba, outra ao Lupinus e outra à Vitis vinifera. Relativamente ao estudo do Limónio multiflorum, cuja investigadora responsável é a colega Ana Caperta, é a alfazema do mar. Para quem não sabe, as populações desta espécie só existem na costa portuguesa, numa zona muito restrita entre Cascais e a Nazaré, e portanto trata-se de um endemismo lusitano. Estas populações possuem populações com indivíduos são muito antigas, com indivíduos que podem ter uma longevidade até 30 anos. E qual é a preocupação em conservar o tal limónio, a alfazema do mar? Porquê? Porque é uma espécie rara, que tem uma distribuição geográfica muito reduzida e com uma especificidade restrita de habitat e com populações também reduzido e baixos níveis de diversidade genética. Portanto, tudo isto conduziu à equipa que trabalha com esta espécie de tentar preservá-la e conservá-la. Para tal, têm em curso vários projetos, muitos deles com protocolos com o Instituto da Conservação da Natureza e com a Câmara Municipal de Cascais. Estes projetos para o desenvolvimento de estratégias adequadas para a conservação do Limónio multiflorum. Dentro destas estratégias está a preocupação em estudar e conservar o limónio numa zona que é o Cabo Raso, que é onde se situa a maior população da espécie, cerca de 1000 indivíduos, e onde têm feito vários trabalhos de campo para preservar o limónio. Nesta população, por caso não se consiga, nesta população que é a maior, depois ficam só pequenos focos que poderão levar ou conduzir ao desaparecimento da espécie. Estas ações de conservação têm incluído conservações in situ, com observações, como remoção de plantas exóticas. Por exemplo, o chorão é uma exótica vinda da África do Sul, estou a dizer bem, que impede o crescimento do Limónio multiflorum. Portanto, todas estas ações visam essa remoção de exóticas, a criação de novos núcleos populacionais, e coleções experimentais, incluindo, portanto, a guarda de sementes ex situ, também ações de divulgação e de sensibilização para a preservação desta espécie, através de guias, de excursões botânicas e através também de artigos de jornal. Portanto, toda uma ação de conservação deste limónio que está em risco tem sido conduzido pela equipa da colega Ana Caperta. Outra espécie que também gostaríamos de mencionar é o trabalho relativo ao Lupinus. O Lupinus, nós, sobre a coordenação do colega João Neves Martins, nós temos uma coleção de sementes, o Banco de Germoplasma de Lupinus, onde estão conservados cerca de 1803 entradas de 15 espécies. As espécies com mais entradas é o Lupinus albus, o Mutabilis, o Angustifolius, os hispânicos, etc. Estas estão conservadas em sementes, muitas delas em duplicado. Relativamente ao trabalho do Lupinus, salienta-se o trabalho relativo ao Lupinus albus, nomeadamente um projeto PRODER, em que está aqui a equipa do projeto, com vista ao desenvolvimento de novos processos para a obtenção de variedades mais resistentes. Ora bem, este projeto incide principalmente no estudo de um polipéptido das sementes do Lupinus albus,
que tem a propriedade antifúngica, portanto é um antifúngico natural e que já deu origem por vários colegas também aqui do ISA à obtenção de um fungicida natural que é o ProBlad Plus. Dado o interesse da Blad, este projeto tem por objetivo não só produzir uma grande quantidade de sementes de Lupinus albus para a tal produção do tal polipéptido, da tal Blad, como também tem interesse saber quais as variedades de Lupinus albus, variedades doces de Lupinus albus, que são mais ricas na Blad. Fez-se o estudo com estas 30 variedades de Lupinus albus. Aqui está os resultados referentes às 5 variedades de Lupinus albus com maior teor em Blad. São estas como eu referi, e também verifica-se outra coisa, que no processo, quando são postas a germinar as sementes, é no fim de 4 dias após a sementeira que os níveis da Blad se encontram mais elevados. Relativamente ainda aos nossos lupinos, então, como eu disse, a importância de estudar o tremoço está então na obtenção da Blad, um antifúngico biológico. É produzido pela SEV, por uma empresa Cultura em Verde, uma empresa privada, que faz a extração em larga escala já da proteína Blad para a produção dos tais fungicidas naturais. Que isto envolve já o consumo de mais de 4.400 toneladas de sementes por ano para a obtenção da tal Blad, e obviamente que depois há os interesses em conhecer melhor as potencialidades dos lupinos doces e enfim, da sua adaptação à realidade agrícola, etc. Depois vem então mais outra linha de trabalho referente à Vicia faba, sob a responsabilidade da colega do INIAB, Manuela Veloso, em que estão em junção, digamos assim, os dois grupos do LIF, o grupo 1, este da conservação, e o grupo 3. Então, este trabalho relativo à diversidade da Vicia faba, caracterizando através de características morfológicas das sementes e também com recurso a marcadores moleculares. Porquê estudar a diversidade da Vicia faba? Ora, nós sabemos que é uma planta, uma leguminosa riquíssima em proteína, tanto para o consumo animal como vegetal. Uma especificidade da Vicia faba é que, atendendo à dimensão das sementes, assim, é dividida em 3 grupos: o grupo das sementes grandes, das sementes pequenas e das sementes intermédias. E claro, a informação sobre a diversidade, como em todas as espécies, é importantíssima para definir as estratégias de conservação in situ ou on-farm e também para a definição, para a manutenção do germoplasma e a sua utilização e para o melhoramento. Neste sentido, então, vamos ver os resultados referentes ao estudo da diversidade da Vicia faba, recorrendo aos parâmetros das sementes, parâmetros biométricos das sementes. As nossas colegas estudaram 4 populações de Vicia faba, com condições agroecológicas distintas, analisaram essas sementes de acordo com estes indicadores morfológicos: o número de sementes por vagem, o peso sem sementes, o comprimento, a largura, e com base nestas características morfológicas, então, conseguiram, nessas 4 populações, definir e distinguir bem 2 grupos da diversidade, 2 grupos, o grupo das sementes do grupo 1, portanto, das sementes intermédias, e o grupo das sementes grandes, com base nestes dados morfológicos biométricos das sementes. Quando passaram para a caracterização molecular e avaliaram a diversidade inter e intrapopulacional por IRAPs,
com primers para a retotransposão ATILA, então conseguiram, através das identificações das bandas específicas para cada população, conseguiram então identificar uma população com elevado polimorfismo, a população 2288, que está aqui. Também conseguiram, através destas técnicas, uma separação nítida entre os dois grupos de populações, entre o grupo das sementes intermédias e o grupo das sementes grandes, e, portanto, com os instrumentos que analisaram, conseguiram caracterizar a diversidade genética nestas 4 populações de Vicia faba. Por último, vou falar da outra linha de conservação, quantificação e seleção, neste caso da videira. A videira, porque se calhar pensamos conservar a videira é uma espécie tão cultivada, porque a conservar já não está conservada aí nas vinhas, etc. De facto, a variabilidade intervarietal nas vinhas ela também está pouca, porque atualmente são cultivadas muito poucas variedades, 20, 30 mais cultivadas e o resto praticamente não é cultivado. Mas essa variabilidade intervarietal está conservada em coleções ampelográficas e, portanto, não é a nossa grande preocupação. Mas, relativamente à variabilidade intravarietal, portanto, à variabilidade existente dentro de cada variedade, essa é que está sujeita a uma grande erosão. Devido às técnicas culturais e devido à técnica dos enxertos prontos, de comprar plantas ao viveirista, coisas muito homogéneas, fruto também da seleção, e, portanto, se nós não guardarmos a nossa variabilidade intravarietal, temos hoje uma coisa e não temos capacidade de ter daqui a 5, 10 anos material distinto dessa mesma variedade. Portanto, à partida, conservar uma espécie videira é extremamente importante por esta razão, para conservar a variabilidade intravarietal. E, nesse sentido, é a estratégia conduzida, no caso da videira, desde há mais de 35 anos, que existe a perspectiva de conservar, avaliar e selecionar a videira. É importante realçar que é um trabalho que é conduzido em todo o país, que tem uma rede de ensaios com mais de 165 ensaios. É óbvio que com o trabalho tão abrangente, muitas entidades estão envolvidas e também cada vez mais uma concentração de ensaios na Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira e na sua quinta dedicada a este objetivo. No entanto, todo este trabalho é conduzido segundo uma metodologia uniforme e aí uma metodologia sempre desenvolvida aqui no ISA, e todo o país está a pô-la em prática. Da metodologia que está aqui, apenas queria focar os aspectos principais, não indo ao pormenor. O aspecto de ser uma conservação redundante, isto é, nós estamos a conservar a diversidade genética da videira intravarietal de todas as castas autóctones, portanto também estamos a conservar a intervarietal, sob duas formas redundantes de conservação, conservação em vasos e a conservação no campo, que é essencial para podermos avaliar, que é essencial para tirarmos o valor da nossa conservação, avaliar e selecionar, que é o produto final para o viticultor. E para isso é essencial os tais ensaios de campo, que não vou falar da parte metodológica que está por trás, obviamente delineamentos experimentais adequados, modelos de análise também adequados, mas cujo produto final é a conservação, a quantificação da variabilidade genética e a seleção. A quantificação da variabilidade genética, que é afinal a quantificação da matéria-prima que temos para fazer melhoramento. E conservá-la para pôr sempre aos objetivos, à disposição dos objetivos de cada momento. O que é hoje bom não quer dizer que seja amanhã bom. Portanto, hoje selecionamos uma coisa, mas temos que ter essa variabilidade guardada, porque daqui a 5 anos os objetivos serão diferentes.
E, claro, o produto final para os viticultores, a mais-valia que em cada momento vai para o setor através da seleção e 2 tipos de material selecionados. A seleção massal de clones, genotípica, o material policlonal, e a seleção clonal, fruto já de uma experimentação mais demorada. Portanto, isto são as linhas da diversidade da videira e da conservação. No presente temos conservados em vaso e ensaios de campo aproximadamente 30.000 genótipos de mais de 200 castas antigas. Muitos genótipos cuja identidade ainda não sabemos bem qual é, portanto com potencialidade de termos muito mais castas. O futuro dirá. Uma meta de 50.000 genótipos e 200.000 vasos de conservação, a muito curto prazo penso que conseguiremos lá chegar, e com as mais-valias para o setor vitivinícola, com 60 variedades com material policlonal já disponível para o viticultor e com 130 clones certificados de 24 variedades. Queria finalizar dizendo que é uma abordagem inovadora e única a nível mundial. A seleção da videira a nível mundial não é feita desta forma. Isto é uma abordagem inovadora que estamos neste momento a tentar que os países europeus ponham em prática, e pensamos que irão colocá-la em prática num muito curto prazo. E, obviamente, que se conservando, quantificando a variabilidade e selecionando, estamos a ter uma abordagem que serve os interesses atuais da viticultura, mas guardando a matéria-prima, também estamos a preparar para os desafios futuros. E quanto à conservação, é tudo.